Eu acabei de subir uma matéria, viu, Mauro, que é um assunto que ontem eu estava conversando com algumas pessoas e também estava buscando um histórico aí. O Silas Malafaia, ontem à noite, já era quase virando para hoje aí, publicou um vídeo que é uma coisa horrenda. Eu acabei de subir a matéria, está lá na revista fórum.com.br, onde ele ri da investigação da Polícia Federal e das informações de que ele vai ser investigado. E mais do que isso, ele desafia, ele fala assim, ó, pode vir, vocês vão se ferrar. Desse jeito, vocês vão se ferrar. E outra, fala assim, ó, eu posso pagar outras manifestações, não é só essa não, eu tenho recurso para isso. Esnobando o dinheiro, a fortuna que ele fez em cima dos fiéis. Agora, tem um... Quem fez isso, acho que foi o Roberto Jefferson, não foi, não? Exato. Né? Bom, quer que eu mostre um trechinho aqui? Eu peguei lá na tua matéria, pode mostrar? Pode. Vamos ver aqui. Tá logo no comecinho, depois esse desafio é mais pro final. Só do Brasil, acabo aqui de sair do culto da minha igreja aqui em São Paulo, dia 26, segunda-feira, quando eu abro o celular e tô vendo a Polícia Federal vai intimar, a Receita Federal, quanto é que foi gasto na manifestação do dia 25. Gente, começou a perseguição a mim? Mais do que nunca, o que eu falei lá é a verdade. O Estado Democrático de Direito está em perigo. Nunca vi Receita, Ministério Público, nunca vi Polícia Federal questionar quanto a esquerda gastou em movimentos alugando ônibus, pão com morte. Não preciso tirar dinheiro de igreja para pagar nada. Um pouquinho mais para trás aí, irmão. De vocês? Que vergonha, gente. Falar a verdade nesse país virou ataque. Isso é uma vergonha. Olha, pode vir. Pode vir Polícia Federal, Receita Federal. Receita Federal sabe da minha renda. Vocês já sabem. Tem meu imposto de renda. Vocês sabem a renda que eu tenho. Pode vir. Eu não preciso tirar dinheiro de igreja para pagar nada. Vocês vão se ferrar nessa e vão ficar desmoralizados. Pode vir. O cara está desafiando o Estado brasileiro. Olha. Não, agora é o seguinte, de onde veio o dinheiro dele? O dinheiro é dele? De onde é que veio o dinheiro dele? Exato. Mauro, tem uma questão interessante. Ontem eu estava conversando, falando com essas pessoas, até antecipando, foi antes desse vídeo aí, né? Quem é o Silas Malafaia antes do Bolsonaro, né? E daí, assim, o Bolsonaro e o Malafaia, eles atuam numa espécie de simbiose, sabe? No mutualismo, é um sugando o outro. E tem algo interessante, eu soltei uma matéria hoje também, da pesquisa que foi feita pelo Pablo Hortelato, professor Pablo Hortelato, junto aos golpistas, né? Lá que participaram, os extremistas que foram no ato da Paulista, e a gente vê que foi construído um universo paralelo. O Silas Malafaia, é importante a gente dizer que ele, assim, antes do Bolsonaro, ele ficou muito conhecido pelo aquele comentário do Boechat, né? Que o Boechat falou para ele, vai caçar uma rola, né? Falou para o Malafaia. Mas ele articula... O Silas Malafaia, ele é filho do Gilberto Malafaia, que é um pastor, fundador da igreja na Penha, e ele é sogro de um outro pastor. Ele é oportunista desde sempre, né? Ele juntou as igrejas criadas pelo pai dele com as igrejas do sogro para formar a igreja dele, né? E a partir disso ele começou a doutrinar e se aproximar de políticos. Ele se aproximou do Lula em 2002, né? Ele tem várias aproximações. Mas tem uma questão interessante quando a gente fala dessa simbiose dele com o Bolsonaro, porque o Silas Malafaia se nutre desse exército de ignorantes que ele cria, né? E quando eu falo ignorantes, não é para ofender ninguém, é ignorar o conhecimento. Depois a gente vai ver aí na pesquisa que foi pelo professor Pablo Hortelato, que essas pessoas acabam vivendo num universo paralelo e através dessa simbiose com o Bolsonaro, eles acabaram trocando isso. Porque o Bolsonaro, ele tinha um público também se nutre da ignorância, né? São pessoas que seguiam toda aquela questão do comunismo, vamos contra o comunismo, que a ditadura era melhor. Então eles se uniram e criaram um exército ainda maior que a gente pôde ver, por exemplo, nas ruas
da Paulista no domingo, né? O Bolsonaro usa o Silas Malafaia para controlar esses outros ignorantes, né? Esse exército de ignorantes que foi ceivado ali pelo Silas Malafaia, e o Silas Malafaia usou da aproximação do Bolsonaro para, por exemplo, dominar as igrejas evangélicas. É interessante, viu, Mauro, que o Silas Malafaia, durante a pandemia, ele investiu mais de 20 milhões na abertura de templos, quando a maioria estava fechando. O que ele fazia? Ele comprava os templos, né, de pequenos pastores. Aqui, ó, tem uma frase dele aqui, ó, que ele deu uma entrevista para a Folha, isso em 2021, que ele diz aqui, ó: não vou dizer todos para não pensarem que eu me acho a última Coca-Cola do deserto, mas a maioria dos pastores pararam e devolveram propriedades. Então, o que ele fez? Ele estava com aproximação com o Bolsonaro, com o poder, ele cooptou esses pastores, que geralmente são pastores que entram numa carreira religiosa também, que tem um interesse financeiro dentro da religião, comprou esses templos, ele expandiu o poder dele sobre o mundo evangélico e hoje usa isso como moeda de troca ao bolsonarismo. Então, existe uma simbiose muito perigosa, quando você falou agora há pouco da Michelle Bolsonaro, né? E eu concordo muito contigo, viu, Mauro? Não existe nada da gente ironizar a Michelle Bolsonaro. Porque esse discurso, que para a gente muitas vezes é risível, para as pessoas que são doutrinadas e ceivadas só num ramo de informações ali de Malafaia e de Bolsonaro, tem um efeito gigantesco. Por exemplo, né, a pesquisa aí que foi feita pelo professor Pablo Hortelato da USP. Gente, é um absurdo. 88% das pessoas presentes no ato acreditam que o Bolsonaro ganhou a eleição e não Lula para presidente em 2022. Mais do que isso, ó, 94% acreditam que a gente vive hoje numa ditadura. Então, isso mostra que esse discurso da ditadura do judiciário, do comunismo, né, do ataque às urnas eletrônicas, surte um efeito muito grande. E por qual motivo surte um efeito muito grande? Porque Bolsonaro, junto com Malafaia, comandam um exército de ignorantes. Então, essas pessoas se nutrem, eles não assistem ao Fórum Café, não assistem sequer ao Jornal Nacional. Eles só se informam pelas fake news dentro dos grupos de WhatsApp, Facebook e YouTube, viu, Mauro? Acho impressionante mesmo esses números, né? São impressionantes. Agora, eles revelam também a competência da extrema-direita de construir opinião. Coisa que a esquerda perdeu. Acho que essa é uma questão. Para nós é dramático, porque eles conseguem, com base nesta dinâmica que eles estabelecem, com base na ação nas redes sociais, com base na aliança com as plataformas, é bom saber, há uma aliança deles com as plataformas, por mais que as plataformas queiram posar de liberais, né? Com base nestas alianças e com base numa articulação com uma parte expressiva das igrejas evangélicas em programas que não são programas meramente de alienação. A gente se engana quando a gente acha que é tudo alienação. Não é assim. Essas igrejas evangélicas estabelecem na base da sociedade redes de solidariedade que são fundamentais para construir essa adesão deles também. Coisa que no passado a teologia da libertação fez do outro lado da sociedade, que deixou de fazer. Não tem mais. Então, é muito forte, é muito expressivo, é muito forte. Eles têm um grau de comando sobre uma parcela expressiva do país, entre 30% e 40%, que é muito impressionante, muito impressionante. E eu acredito que a grande diferença, viu, Mauro, também aparece nessa pesquisa do professor Pablo Hortelato, porque, assim, quando a gente fala de teologia da libertação, de todo o movimento, dos movimentos eclesiais de base, que foi feito principalmente nos anos 70, pela Igreja Católica, pela esquerda católica, e isso foi feito muito nas populações mais carentes, mais
marginalizadas, mais pobres da população. E, diferente disso, esse discurso de Malafaia, de Bolsonaro, encontra eco numa parcela da sociedade que tem uma certa influência. Só que é uma parcela da sociedade muito diferente da diversidade étnica que a gente tem no Brasil, que é retratada pelo IBGE. Por exemplo, o que a gente viu lá na Paulista, olha isso, a maioria que estava na Paulista são homens, né? 62% eram homens, 65% se declararam brancos e de classe média e média alta, porque 26% com renda entre 3 e 5 salários mínimos, 25% entre 5 e 10 salários mínimos, e 13, 10 e 20 salários mínimos, e 9 acima de salários mínimos. Gente, e pasmem, olha aqui, 67% declaram ter ensino superior, tá? E diferente do que a gente viu, existe toda legião evangélica aí, mas esse discurso encontra muito eco no conservadorismo católico também, né? Essa pesquisa aqui mostra que a maioria das pessoas que estavam lá, né, declaram que são católicos. 43% dizem ser católicos, 29% evangélicos. Então, assim, é muito interessante essa coisa que você traz, desse peso católico, da extrema-direita católica ali, do fundamentalismo católico, que o Malafaia, no discurso dele, vai fazer uma menção carinhosa, que ele vai dizer, uma mulher católica, de Bíblia e terço na mão, uma senhora, está lá presa só porque sentou na cadeira do Alexandre de Moraes. Então, você vê, é uma coisa interessante isso que você traz, que há uma aliança entre o fundamental, porque a gente fica falando dos evangélicos, né? É uma moda da esquerda ficar descendo o cacete nos evangélicos, mas é o seguinte, o fundamentalismo evangélico e o fundamentalismo católico são aliados e são cúmplices neste processo, né? Não é apenas o fundamentalismo evangélico, há uma base conservadora católica. Vamos lembrar, por mais que os evangélicos venham crescendo, os católicos ainda são maioria. A maioria do voto católico é de Lula. Mas tem uma base católica conservadora de extrema-direita que é bolsonarista, forte. Exato. E daí que o Josué Lopes falando aqui, viu, Mauro? Eu não vi na Paulista a juventude, somente adultos. Realmente, viu, Josué? A pesquisa mostra a maioria eram pessoas acima dos 35 anos, segundo a pesquisa, né? Mas é importante a gente ressaltar também que, por exemplo, por qual motivo o Nicolas Ferreira e o Gustavo Gayer discursaram? Gente, é cirúrgico isso. Porque o Nicolas Ferreira fala com um público que o Bolsonaro e o Malafaia não falam, que é o público jovem, né, que tem essa tendência conservadora. E daí o Caco Bock colocou uma coisa aqui que eu acho que é interessante também, Mauro. A extrema-direita não tem pudor de explorar a ignorância do povo. Ontem eu falei aqui sobre o charlatanismo, e realmente, acho que foi o Fernandão que me alertou que isso já caiu como código penal, e eu fui conversar com uns advogados também sobre isso. Um advogado amigo, que ele falou, Plínio, é possível enquadrar, porque o que eles fazem, apesar de não haver mais a punição para charlatanismo, eles têm consciência de uma mentira, da mentira que eles estão pregando. Por exemplo, a questão de Israel, né? Que Israel é cristão. Quantos bolsonaristas, quantos extremistas, quantos malafaias falam que Israel é um Estado judeu e que só 3% da população em Israel são de católicos, inclusive que são cuspidos, né? Existe os sionistas cospem nos católicos lá. Então existe uma confusão proposital que é feito nesse discurso que faz essa simbiose mais uma vez entre o bolsonarismo, que é a extrema-direita fascista, e o Malafaia, que comanda uma legião de ignorantes, mas não é só no evangelismo, né? Tem muitas pessoas, viu, Mauro, que inclusive são católicas, eu venho de um meio católico, que antes abominavam o Malafaia e que hoje tiram foto com ele, que hoje
compartilham o conteúdo do Malafaia nas redes. Então, acho que existe um perigo muito grande quando a gente fala disso, porque existe interesse dos dois lados. O Bolsonaro, nessa legião de ignorantes que foi nutrida pelo Malafaia e que foi aglutinada a partir do tempo, né, principalmente no governo Bolsonaro, e o Malafaia tem interesse também, porque com o Bolsonaro foi quando ele mais expandiu o domínio dele sobre os evangélicos. Então, acho que a gente precisa ficar atento da onde vem e principalmente para onde vai Silas Malafaia e Jair Bolsonaro, viu?